Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal Lâmpada e Luz, onde eu, Vitor, tenho o imenso prazer em estudar junto com você sobre as Escrituras Sagradas. Antes da gente partir para o nosso estudo, eu peço a você 2 segundos. Vai aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que sair um conteúdo novo aqui no canal, beleza? E no vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre a segunda festa do Senhor. É um ciclo de 7 festas e hoje nós vamos falar sobre a festa dos pães ázimos, que é a segunda festa que vem logo após a Páscoa, tá? E para isso eu quero colocar na tela para você uma pequena apresentação, um estudo que eu fiz aqui, né, de material, bem pequeno mesmo, curto, tá? Para a gente poder analisar aí sobre essa festa, beleza? Essa imagenzinha que eu coloquei aqui, ó, do povo saindo do Egito, é justamente porque essa festa é uma continuação da Páscoa. E Êxodo 13:3 fala sobre essa festa seguinte: lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão. Então é uma festa que vai fazer o povo se lembrar da sua saída do Egito, tá bom? E para a gente começar, eu quero só falar com vocês aqui um pequeno resumo, tá? De qual que é o meu objetivo com esse estudo com vocês. Eu quero estudar qual que era a sombra dessa festa, como é que o pessoal, como é que o povo judeu comemorava essa festa, o que representava para eles lá na antiguidade, tá? E o que essa festa representa para nós hoje, na realidade que é Cristo Jesus, tá bom? E nós vamos entender por meio dessa festa que ela aponta para uma santificação, tá? Ou seja, o nosso encontro com o Senhor. Ela vai nos preparar para o nosso encontro com o Senhor, tá bom? Aí eu pus essa imagenzinha aqui, ó, que nos remete à Páscoa, tá? E depois um pão aqui ázimo, que é um pão sem fermento, tá bom? Por que eu pus essa imagenzinha aqui? Por quê? Primeiro, você só poderia participar, né, você judeu, tá? O judeu lá daquela época, ele só poderia participar da festa dos pães ázimos se ele tivesse passado pela festa da Páscoa, tá? E todo mundo que passava pela festa da Páscoa, ele obrigatoriamente tinha que passar também pela festa dos pães ázimos, tá bom? Então tem uma ligação muito íntima dessas duas festas, beleza? E para a gente começar, eu quero ler com vocês os dois principais textos da Bíblia Sagrada que vão falar para nós sobre essa festa, que estão lá em Êxodo 12, os versículos de 15 a 20, e depois Êxodo 13, dos versículos 3 até o 10, tá bom? Vamos começar aqui pelo Êxodo 12, dos versos 15 até o 20. Lá vai falar o seguinte, olha: 7 dias vocês comerão pães sem fermento, né? Ou pães ázimos, tá? Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo, tá? Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, ou seja, desde o crepúsculo da Páscoa, tá bom? Até a tarde do dia 21 deste mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas. Eu vou até frisar isso aqui também, ó. Da mesma cor que eu coloquei aquilo ali, ó, que será eliminado e tal. Não se ache nenhum fermento em suas casas, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Por que eu dei um destaque nisso aqui? Você lembra que no primeiro vídeo sobre a Páscoa, se você não viu, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho para você ir lá e assistir o primeiro estudo sobre a Páscoa, tá bom? E lá vai falar o seguinte, que ninguém poderia participar da Páscoa do Senhor. Nenhum estrangeiro poderia participar. Mas todo aquele que é estrangeiro só poderia participar da Páscoa do Senhor depois de passar pela circuncisão. Ou seja, ele teria que ter o sinal de que ele faz parte do povo de Deus para então poder participar da Páscoa. E aqui na festa dos pães ázimos está falando que tanto o estrangeiro, peraí que eu fiz uma alteração aqui, tanto o estrangeiro como o natural da terra,
Ou seja, aquele que é estrangeiro, mas que entrou para o povo de Deus por meio do sinal da circuncisão e tanto natural da terra, quando eles participassem da festa dos pães ázimos, eles seriam eliminados do povo caso fosse encontrado com ele algum tipo de fermento durante esses 7 dias, tá? E a mesma lei vale tanto para o natural quanto para o estrangeiro, tá bom? Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Agora vamos ler o que está lá em Êxodo 13, dos versos 3 até o 10. Moisés disse ao povo: lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão. Guarda esse texto aqui, essa expressão, Egito associado à casa da servidão, que vai ser muito importante para a gente entender a realidade dessa festa em Cristo para nós hoje. Tá? Pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão com fermento. Hoje, mês de Abib, ou seja, o primeiro mês do ano, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que emana leite e mel, vocês observarão esse rito neste mês. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. E no 7º dia haverá festa ao Senhor. No 7º dia haverá festa ao Senhor. Tá? Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, e nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia vocês dirão aos seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez, quando saímos do Egito. E será como um sinal na mão de vocês, e por memorial entre os olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem essa ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Então nós vemos que Êxodo 13, Moisés vai instruir ao povo a comemorar essa festa depois que eles tiverem entrado na terra prometida, tá bom? E quando eles tiverem entrado lá, olha só o que eles teriam que falar para os seus filhos quando eles perguntarem: pai, mas por que a gente come pão sem fermento? Olha só a instrução. Isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. Então nós vemos que essa é uma festa que lembra o povo da sua saída do Egito, da sua saída da casa da servidão, tá bom? Eu fiz uma imagem aqui, um mapa mental, e essas tarjas verdes aqui a gente vai tirando à medida que a gente for avançando nesse estudo, tá bom? Mas para começar, primeiro eu quero beber uma água, porque minha boca já está seca. Pera aí. Em primeiro lugar, eu quero meditar com vocês nesses 2 textos que a gente acabou de ler, em cima desse mapa mental aqui, para a gente poder dar continuidade nesse estudo, tá bom? Então nós vemos que é o seguinte: no dia 14 do primeiro mês, ao final da tarde, tá? Quando está quase passando para o dia 15, o povo deveria sacrificar o cordeiro da Páscoa, tá bom? Então o cordeiro da Páscoa era sacrificado ali mais ou menos às 6 horas da tarde, que é o final do dia 14 e o início do dia 15, porque diferente de nós, que fazemos a mudança do dia à meia-noite, o povo judeu ele fazia a mudança do dia às 6 horas da tarde, né, quando o sol se punha, entendeu? Então o dia durava das 6 horas da tarde até a outras 6 horas da tarde. Então, 6 e 1, mais ou menos, né? Que para nós chamamos 6 horas, mas para ele já era a primeira hora do dia, tá? Então 6 horas e 1 minuto, que seria para nós hoje, para ele já seria o primeiro minuto do outro dia, tá bom? Então o cordeiro da Páscoa era sacrificado bem nesse horário, bem no crepúsculo da tarde, no finalzinho do dia 14 para o dia 15. E a partir desse dia aqui, Êxodo 13 fala que eles deveriam tirar todo o fermento da sua casa, tá bom? A partir do primeiro dia da festa dos pães ázimos, que é o dia 15, tá? Eles já deveriam tirar todo o fermento da casa. E a partir do dia 16 até o dia 21, eles tinham que manter sem fermento até o dia 21, tá bom? Então não poderia encontrar fermento desde o primeiro dia até o dia 21. O primeiro dia aqui, no caso, é o dia 15, tá bom?
Nesse primeiro dia, eles tinham uma santa convocação, que é como se fosse hoje um culto público, né, numa igreja, que é o que? Onde era lida a palavra do Senhor, e eles meditavam nessa palavra, tá bom? Eles eram instruídos no significado dessa festa e tudo mais, para que eles pudessem passar também aos seus filhos, tá bom? Essas instruções. E nesse primeiro dia, eles não poderiam ter nenhum trabalho servil. Ou seja, eles não poderiam ter nenhum trabalho que fosse diferente do trabalho de fazer comida, tá bom? Esse era o único trabalho que era permitido que eles tivessem durante esse 15º dia, tá? Eles só poderiam trabalhar para fazer comida e mais nada, tá? E nesse dia também eles fariam a remoção de todo o fermento das suas casas, tá bom? E a mesma coisa lá no 7º dia, que é o último dia dessa festa. Eles também tinham uma outra santa convocação, tá? Ou uma reunião pública, tá bom? E novamente nesse 7º dia não poderia ter nenhum trabalho servil, a não ser o trabalho para fazer comida, para fazer o que comer, tá? Agora, do dia 16 até o 20, eles poderiam sim trabalhar, beleza? E uma coisa interessante é que o fermento ele deveria ser tirado aqui no 15º dia e manter sem fermento até o dia 21. E quem fosse encontrado com fermento em casa deveria ser eliminado do povo. Não precisaria nem provar que essa pessoa comeu alguma coisa levedada, tá, com fermento. Mas se ela fosse encontrada com fermento, ela seria eliminada do povo, não faria mais parte do povo de Israel, seria morta, tá bom? E essa era a lei do Senhor para essa festa. Em Deuteronômio 16:13, vai falar para nós o seguinte: para que todos os dias da vida de vocês, vocês se lembrem do dia que vocês saíram da terra do Egito. Esse era o propósito dessa festa dos pães sem fermento, tá bom? E para que vocês se lembrem de quê? É o que foi falado lá em Êxodo 13, tá? Vocês se lembrem que saíram da terra do Egito, mas saíram de onde? Lembrem-se do sacrifício do cordeiro e do seu sangue nas portas, que é o que eles fizeram no dia 14 para o dia 15, que sacrificaram o cordeiro, que protegeu seus primogênitos e mataram todos os primogênitos do Egito, né? O anjo da morte veio e matou todos os primogênitos do Egito, que foi a última praga, que foi a gota d'água para o faraó poder falar, olha, vão embora daqui, tá? Da terra do Egito. Então, o sangue do cordeiro passado nas portas, ele protegeu, tá? Os filhos de Israel do anjo da morte. Então, lembrem-se disso e lembrem-se que vocês saíram do Egito, aquela casa da servidão, tá bom? E uma coisa interessante era que o seguinte, como é que era feito o processo de fermentação, tá? Do povo naquela época? Como é que eles faziam a fermentação do pão? Não era igual hoje que a gente ia no mercado para ir lá e comprar um potinho de fermento e colocar num pão que vai fazer, num bolo, numa massa, né? O processo deles, eles deveriam pegar um pouco de massa do dia anterior e misturá-lo à nova massa que está fazendo hoje, tá? Porque é um processo que leva tempo, entendeu? A massa tem que descansar com a massa do dia anterior para que ela pudesse fermentar toda a massa do dia atual, tá bom? E por que eu frisei esse dia anterior? Aqui já vai começar a fazer sentido para nós. Por quê? A gente vê que o povo, quando ele saiu do Egito, o texto vai falar para nós que eles levaram pães sem fermento porque não deu tempo de fermentar nada, porque eles saíram à pressa, né? Eles foram expulsos do Egito. Então, eles não puderam pegar uma massa do dia anterior, que estava lá no Egito. E esse dia anterior vai remeter para nós exatamente o dia que eles ainda estavam na casa da servidão, né? Que eles ainda estavam no Egito. Então, como eles estavam saindo do Egito, eles não poderiam levar junto com eles aquilo que representava o Egito, tá? Que nós vamos entender aqui depois o que representa para nós o fermento, tá bom? Então tenha em mente isso. O processo de fermentação, eles pegavam um pouco da massa do dia anterior e misturavam a massa nova, tá? Então você tem uma massa nova que é sem fermento, misturava um pouquinho do fermento da massa do dia anterior. E aí, no outro dia, aí essa massa que é nova, eles reservavam um pouquinho
para no outro dia, quando fossem fazer pão de novo, pegavam um pouquinho dessa massa de hoje para fazer o pão amanhã. Então, assim, massa velha, entendeu? Do dia anterior. E vai remeter para nós aqui ao Egito, tá bom? Agora eu quero ler com vocês mais dois textos aqui para a gente poder continuar nesse estudo aqui. Olha só. Olha o que vai falar lá em 1 Coríntios, o capítulo 5, dos versos 6 a 8. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso, aliás, deixa eu só parar aqui por enquanto. Porque quando você vai ler o texto completo, Paulo ele está descendo o cacetete lá no povo de Corinto, porque eles estavam se orgulhando de que eles eram santos e tal, só que no meio da igreja tinha povo fazendo pecados piores do que os ímpios. E o povo ainda assim com orgulho de que não, eu sou cristão, eu sou crente, né? E aí Paulo vai descer a lenha aqui neles falando, olha, não é bom esse orgulho que vocês têm. Então não é um orgulho como se eu pudesse virar hoje e falar, não, mas você é uma pessoa que é orgulhosa. Não, não é esse tipo de orgulho que Paulo está falando aqui. Se você ler o contexto, ele vai falar exatamente isso que eu falei, que tinha pessoas no meio deles com pecados piores do que os ímpios e eles não faziam nada contra essa pessoa, tá bom? Para manter pura a igreja. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com um pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Um outro texto que está em Lucas 12, verso 1, fala o seguinte: visto que milhares de pessoas se aglomeraram, eita, que eles não estavam na pandemia atual, né? Mas enfim, visto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por esses dois textos e por outros textos também da palavra do Senhor, a gente pode ver que fermento, principalmente no Novo Testamento, ele é associado a maldade, pecado, hipocrisia, tá bom? E eu quero entrar no detalhe com vocês o que é que Paulo está falando aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 5, dos versos 6 a 8. Ele vai remeter à festa da Páscoa e dos pães ázimos, tá bom? Que ele vai falar, olha, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, ou seja, o fermento do mal e da maldade. Você percebe que Paulo está associando esse fermento à maldade, tá? Mas ele está falando o seguinte, olha, mas celebremos a festa com o pão sem fermento, que é o pão da sinceridade e da verdade. Ou seja, um pão que não tem fermento, que não tem maldade, ele é um pão da sinceridade, da verdade, tá bom? O que isso vai remeter para nós? Vocês lembram que eu falei com vocês que o processo de fermentação, ele pegava um pouco do pão do dia anterior e misturava ao pão a nova massa para então fazer uma massa com levedura, né? Aquela massa que cresce com fermento. Pois bem, olha só. Paulo vai falar, joguem fora o velho fermento para que vocês sejam uma nova massa, como de fato já são sem fermento. Ou seja, Paulo está falando que é o seguinte, olha, vocês já fazem parte do corpo de Cristo, que já é um corpo sem fermento, é um corpo sem maldade, é um corpo sem pecado. Então, joguem fora esse fermento da maldade para que vocês sejam essa nova massa, como de fato já são. A gente vê que é um processo que é o seguinte, é como se eu falasse, olha, eu já sou sem fermento, tá? Eu já sou uma nova massa que pertenço ao corpo de Cristo, mas diariamente eu tenho que remover esse fermento que vai sendo acrescentado a essa nova massa, né? A minha vida, ao meu corpo, certo? Então Paulo fala, olha, joguem fora o velho fermento. Então, apesar de vocês já serem sem fermento, já serem nova massa, vocês têm que jogar fora esse velho fermento, que é a maldade que vocês estão deixando entrar. Porque vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se a gente deixa a maldade entrar, se a gente deixa o pecado entrar, esse pouquinho vai virando, vai fazendo a massa crescer. Ou seja, esse pouquinho de pecado, ele vai trazendo mais e mais pecados.
Tá? É isso que Paulo está tentando falar para o povo aqui. Agora deixa eu voltar para nossa imagem aqui, que é que eu tirei essa tarja verde aqui de baixo, ó, que é exatamente o que a gente acabou de ler. Que o fermento ele é associado ao pecado, que é a maldade e a hipocrisia, né? E Paulo fala que nós já somos uma nova massa, uma massa sem fermento. Já tá dando para você pegar já a ideia que eu quero passar com essa festa? Que olha só, o povo tinha acabado de passar pela Páscoa, tá? Sacrificou ali o Cordeiro Pascal, né? E a partir de então eles tinham que remover esse fermento, tá bom? E deveriam manter até o sétimo dia, até aquele dia em que eles teriam de novo uma santa reunião, tá? Sem fermento nenhum, porque todo aquele que fosse pego com fermento seria eliminado do meio do povo, tá? E aqui Paulo está associando exatamente isso. Falou, olha, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi morto, já foi sacrificado, ou seja, ele já passou aquele sangue nos umbrais da porta. Vocês já foram libertos da morte por meio da morte de Cristo, por meio da morte do Cordeiro e do seu sangue, tá? Então agora vamos entrar para a festa dos pães sem fermento. Agora começa a nossa parte, que é eliminar o fermento para que a gente seja essa nova massa em Cristo Jesus, essa massa sem fermento, tá bom? Vamos lá, tá quase acabando. Eu falei que era curto e vai ser curto mesmo, tá? Esse estudo. Lucas 22, verso 19, vai falar o seguinte: E pegando um pouco de pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Aqui é aquela cena da última ceia de Cristo, que antes da Páscoa, ele vai ceiar com seus discípulos e vai ensinar para eles aqui um princípio muito bacana, um princípio assim que é para a vida eterna, sabe? E Jesus vai falar, olha, este pão aqui, ele é o meu corpo. Agora repara o seguinte, Cristo estava comemorando a Páscoa, tá bom? Ali com seus discípulos. A Páscoa, ela era comemorada já com um pão sem fermento. Então, quando Cristo pega um pão e fala que isto é o meu corpo, ele está pegando um pão sem fermento, associando exatamente ao que o Paulo falou lá para os Coríntios, tá? Que vocês já são nova massa, porque Paulo falou, olha, se vocês são o corpo de Cristo é aquele pão da Páscoa que ele mesmo falou com seus discípulos. É um corpo sem fermento, é uma nova massa, tá bom? Façam isto em memória de mim. Vocês já vão entender por que eu frisei esses textos aqui, tá? Aí, novamente, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29, apóstolo Paulo falando: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, olha só, olha o gancho lá para a festa dos pães asmos. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come do pão, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, tá? Agora vamos voltar aqui nessa imagenzinha aqui. O que eu pus aqui? Lucas 22, 19 e 1 Coríntios 11, do verso 24 a 26. Eu frisei o seguinte: façam isto em memória de mim. E 1 Coríntios 11, do 27 ao 29, eu frisei: quem come isso sem discernir, come e bebe juízo para si, ou seja, eliminado do povo, tá? Porque aquele que entrou para Jesus, aquele que entrou para a vida por meio de Cristo, por meio do sangue do Cordeiro, ele tem que agora, vocês lembram do que eu falei lá no início, no primeiro slide? Todo aquele que passa pela Páscoa, ele obrigatoriamente tem que passar pelos ázimos. E só é possível passar pelos ázimos aquele que passou pela Páscoa. Então, é exatamente isso que eu estou tentando retratar com vocês aqui. Ó.
Por quê? Uma vez que o povo passou pela Páscoa, sacrificou o cordeiro e passou pela festa dos pães ázimos, da mesma maneira, essa festa que era uma sombra desse jeito para eles, ela apontava para Cristo exatamente dessa maneira. Por quê? Cristo, ele é essa nova massa e por meio de Cristo nós fazemos parte do corpo de Cristo, então nós somos essa nova massa, tá? E Jesus mesmo falou, isto é o meu corpo, então façam isto em memória de mim. Você vê que a festa dos pães ázimos, ela serve para a memória do povo de quê? De saída do Egito. E é o texto que a gente leu aqui, ó. Vocês dirão aos seus filhos, isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como um sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, tá? E a mesma coisa está acontecendo aqui. Toda vez que nós participamos da Santa Ceia, nós fazemos o quê? Anunciamos a morte do Senhor, a morte do nosso Cordeiro Pascal, até que ele venha, até aquele 7º dia, tá bom? Que era o último dia dessa festa que aponta para a vinda do Senhor. Que aponta para a nossa reunião com ele, que é uma santa reunião também, que é sem trabalho servil, tá? Então, toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós fazemos isso em memória, nós anunciamos, tá, a morte do Senhor até que ele venha. Mas isso não é apenas um rito, sabe? Não é apenas uma religiosidade que nós temos na igreja. Beleza, o pastor vai lá, ele dá o pão, ele dá o cálice, né, o suco de uva. A gente não deve tratar isso apenas como um rito do culto, tá? Mas a gente deve entender qual que é o real propósito da ceia, que é justamente nos manter sem fermento, tá bom? É justamente nos trazer a reflexão, tá? Que é exatamente o que o texto fala, olha, que cada um examine a si mesmo, tá? Então, a ceia nos remete exatamente a essa reflexão de que, para quê? Para que a gente possa remover o fermento, fazer isso que Paulo falou, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, joguem fora esse fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, tá? Então, toda vez que a gente participa da ceia e a gente é convidado a examinar, cada um examine a si mesmo, não o outro, tá? Cada um examine a si mesmo, a gente é convidado a exatamente isso, a ver, olha, tem fermento na minha vida? Tem pecado na minha vida? Peça perdão e ceie, tá? Peça perdão e participe da ceia. Então a gente é convidado a esse autoexame, tá bom? E também tem o outro lado que quem come e bebe sem discernir o corpo, quer ver? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, o que é discernir o corpo? É exatamente saber que o corpo de Cristo, ele é uma nova massa. Ele é um pão sem fermento. Cristo mesmo pegou aqui, ó, um pão sem fermento e falou, isto é o meu corpo. Tá? Então, é discernir, saber que o corpo de Cristo, ele é um corpo sem fermento, ele é um corpo sem pecado, tá? E quem come e bebe na ceia, sem discernir o corpo, ele come e bebe juízo. Ou seja, ele tá comendo e bebendo juízo. O juízo aqui é a eliminação do povo na vinda do Senhor. Tá bom? Porque quando o Senhor vier, ele vai separar bode de ovelha. Ele vai separar joio do trigo. Ele vai separar a nova massa da massa com fermento. Tá? Então, porque Cristo não vai subir uma massa com fermento. Ele vai subir uma massa sem fermento. Aquele que é nova massa, tá bom? É por isso que o texto fala, quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo. Que esse juízo aponta justamente para a eliminação, tá? do povo de Israel. Você percebe que a festa dos pães ázimos, ela tem uma ligação muito... Eu perdi a palavra. Ela tem uma ligação muito forte, tá? Vamos falar assim, não era essa a palavra que eu queria usar não, mas ela tem uma ligação muito forte com a ceia do Senhor. Você consegue ver isso? Tá? E uma última tarjinha que a gente tem para eliminar aqui, é exatamente para a gente ver o que cada um aponta para cada um. Olha só, a Páscoa, ela vai nos trazer os ázimos. E o sacrifício de Cristo, tá? Que a Páscoa aponta para o sacrifício de Cristo. O sacrifício vai nos trazer a Santa Ceia,
que é o que justamente a festa dos pães ázimos vai nos apontar. E só trazendo novamente aqui essa imagem aqui, ó, que ela é o resumo desse estudo, que só pode participar da festa dos pães ázimos quem passou pela Páscoa. Lembra que eu falei isso? Isso nos remete a quê? Eu não consigo tirar o fermento da minha vida se eu não tiver passado pelo sangue do Cordeiro. Tá? Não adianta lutar contra o pecado se você não está debaixo da graça do Senhor. Não adianta. Não adianta, você não vai conseguir. E não adianta também você lutar para tirar pecado da sua vida, para tirar fermento da sua vida, se você não depender da misericórdia do Senhor. Está em constante meditação, em constante exame de si mesmo e em constante oração ao Senhor. Tá? Você tem que ter uma vida de jejum, você tem que ter uma vida de oração para que você possa tirar esse fermento do seu meio. Porque um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. O fermento é perigoso. Então, como Cristo, nosso Cordeiro Pascal, cadê aqui? Cadê a imagenzinha aqui que eu queria pôr? Não, o texto é esse aqui, ó. Aqui, esse aqui. Como Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado, então o nosso convite é: saiam da terra do Egito, que é a casa da servidão. Então a gente é convidado a não mais levar aquele pouco de fermento do dia anterior, sabe? Porque como eu falei no início aqui, ó, o fermento ele era um pouco de massa do dia anterior. Então por que a gente ainda está levando fermento do Egito, que é a casa da servidão, que é a casa do pecado? Tá? A gente é convidado a andar em novidade de vida. A gente é convidado a andar na nova massa, sem fermento. Então, elimina esse fermento do dia anterior, tá? Da sua vida anterior antes de Cristo. Porque uma vez que você passou pela Páscoa, você é convidado a passar pelos pães ázimos. E você só pode passar pelos pães ázimos se você passou pela Páscoa. Tá bom? Então, esse é o estudo que eu queria passar para vocês. É bem curto mesmo, tá? E eu espero que você tenha entendido essa realidade da festa dos pães ázimos, que é a nossa santificação. Que deixa eu voltar novamente aqui, ó, nesse slide, que ela vai apontar para o nosso encontro com o Senhor, tá bom? Que naquele último dia em que nós tivermos aquela santa reunião, tá? Que nós não vamos ser mais trabalho servil, tá bom? Que vai apontar justamente para o jubileu. Isso é um outro estudo que eu quero fazer também. Vai apontar para o nosso encontro com o Senhor. E para isso, nós devemos buscar sempre a santificação, sempre a remoção do fermento, tá bom? Que você fique na paz do Senhor. Se você gostou desse estudo, deixa aqui o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse estudo para que ele chegue a mais pessoas, tá bom? Te vejo por aí e a gente se encontra no próximo estudo. Fique na paz do Senhor.